Ok, a 10ª pergunta para fechar esse segundo bloco. Como fica a posição de um padre parapsicólogo perante os dogmas católicos, por exemplo, as manifestações do Museu do Purgatório e os livros de exorcismos usados pela Igreja Católica? Son dúas perguntas. Primeiro, o Museo das Almas do Purgatorio pertiño do Vaticano. Os parapsicólogos da moscada gargallada. Un padre muito bom, muito ben intencionado, muito católico, mas non sabía nada de parapsicologia, achaba que o que en parapsicologia se chama pirogénese, a energía humana se exterioriza a menos de 50 metros e pode converterse en luz, fotogénese, en sonora, tiptología, en movimentos, telecinesía, ou en térmica, ou en fogo, e entón imaginaban, e eu teño fotografías de todos eses casos do Museo das Almas do Purgatorio, por exemplo, un sacerdote, 48 anos depois da morte, teria colocado a mão sobre un libro de orações de unha freira. Que bobagem, que tolice! Coloque no livro a máis de 50 metros de alguma pessoa viva e eu dou $10.000 a todos os padres e freiras, etc., se aí surge un fogo. É pirogénese, é termogénese, é un fenómeno humano. Os fenómenos non digo a telepatía, que non ten de estar, os fenómenos de efeitos físicos. É a telergia, unha energía somática exteriorizada. E entón os parapsicólogos morrían de rir pelas interpretações. E entón, por fin, o Vaticano mandou fechar aquilo. Nada de visitas, porque é absurdo, non ten nada que ver con as almas do purgatorio, non é milagre nenhum, é un fenómeno parapsicológico. Mas non destruílo, porque interesa moito a ciencia, a parapsicologia. A outra pergunta é sobre os libros de exorcismos. A Igreja non ten autoridade en ciencia. A Igreja ten autoridade, disciplinar, si me pode mandar e obedeceré, mas como argumento non ten autoridade en ciencia. A Igreja, ás veces, depende de determinadas circunstancias, non sempre, en doutrina sobrenatural, moral, e non en ciencia. E entón, antigamente pensaban que certos tipos de fenómenos se debían aos demonios na Europa, todo aquele ambiente de demonios, entón a Igreja colocou no ritual romano. Argumenta os identes demonis son argumentos de posesión demoníaca, distancia veloculta fate facere, manifestar coisas distantes ou ocultas, telepatía, precognición, vire supretatem volmore sostendre, manifestar forza superior á idade ou aos costumes, hiperdinamismo, en parapsicologia chamamos sansonismo. A unha menina, en unha crise de nervos e de hiperventilación, sen camisa de forza, 4 homes non aseguran a unha menina. Mas cando que unha menina con un dedo levantou un piano de cauda? Iso ya sería supranormal. Mas nada, é tudo nunha medida humana. Mas na época non sabían. Terceiro argumento, ignota lingua loci pluribus verbis. Falar linguas estranxeiras con varias palabras. Xenoglosía, ou glossolalia, queridos carismáticos católicos. Vocês que son tan bons, niso da língua do Divino Espírito Santo, tudo errado, nem xenoglossia é glossolalia, unha garabía de sons quaisquer. Dizer que iso é o Divino Espírito Santo é insultar a Deus. Como dicía San Paulo, primeiro brigaban os corintios porque eu teño don de linguas, eu teño don de isto, non briguen, o importante é a caridade. E depois, na segunda carta aos corintios, proibiu falar en linguas. Se un fala en linguas, se ten alguén que o traduza. E todos juntos, prohibido, con súa autoridade de bispo. Carismáticos, católicos, o que están facendo? É que a Igreja aproba a túa boa vontade e tal, mas a Igreja non ten autoridade en ciencia. Son os cientistas que ten que... E entón, son argumentos. Avanzou a ciencia e a Igreja recuou. Ya non son argumentas sino signas son sinais. Avanzou a ciencia, signa ese poso. Talvez sejam sinais. Avanzou a ciencia, non é fácil creda. Non crea facilmente que son os demonios que poden ser atraviles, certas doenças especiais.
avançou a ciência e a Igreja proibiu, com sua autoridade, diríamos, jurídica, não estamos falando de religião, ela não tem autoridade em ciência, mas como tinha os exorcismos como uma prática, proibiu administrar os exorcismos a não ser um único exorcista escolhido por sua cultura, por diocese, e com licença expressa do bispo em cada caso. Então depende da cultura desse. O padre Lermite, parapsicólogo fantástico, exorcista oficial na diocese de Paris, que então era enorme, nenhum caso, ele era parapsicólogo, nenhum caso. Ora, outra vez, avançou a ciência e Pio XII tirou os exorcismos. Pio X, perdão, tirou os exorcismos. Não existem mais exorcismos na igreja. Eu, padres um pouco velhos, um pouco, não muito, fui ordenado de exorcista. Presbítero, diácono, subdiácono, hostiário, exorcista. Já não há mais isso, está errado. E, posteriormente, actualmente, tiraram do ritual romano, não existem mais os exorcismos. Ah, mas o padre tal. Ignorância dele, e não é religião, é a incultura dele. Que pergunte aos parapsicólogos. Ok.